semana. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Vamos dando início, então, à nossa aula de hoje, né? Hoje a gente efetivamente vai começar o conteúdo da nossa disciplina, tá? Já vi que alguns já ligaram, peço para os outros que puderem boa noite, estarem ligando as suas câmeras também, para a gente dar início à nossa aula, então. Hoje a gente vai ver uma série de conceitos iniciais sobre eletricidade, alguma coisa relembrando até química, né, lá do modelo atômico, que foi onde deu início a cargas elétricas, e vamos calcular, então, a carga elétrica, né? Então, vai ser o nosso primeiro cálculo que a gente vai ter nessa disciplina. O restante da aula de hoje ainda vai ser um pouco teórica, porque a gente precisa ver algumas definições. Tá? Então, a gente vai começando aos poucos aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando eles no decorrer da aula. Professora, Oi. eu vou passar para a senhora agora, eu conversei lá com o pessoal lá do GP lá, tem dias que eu vou estar no serviço de hora extra, senão não vou conseguir ligar a câmera, porque eu vou estar dentro da empresa, entendeu? Aí eles vão me passar para ti, como foi comunicado para eles lá. Tá bom? Tranquilo. Obrigado por avisar. Capaz, obrigado, Ti. Obrigado. Então, hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre eletrostática, como eu falei ontem no nosso cronograma, né? Amanhã a gente tem a continuação desse primeiro conteúdo, que é o primeiro capítulo daquela apostila que vocês têm acesso, tá? Então, a gente começa, né, com uma parte introdutória falando sobre eletricidade e energia elétrica, tá? Começando por eletricidade, né, o que é e como que surge, né? Esse fenômeno, ele começou há muito tempo atrás, ainda na Grécia Antiga. Tiveram alguns estudiosos que começaram a descrever a existência dessa propriedade, né, através da atração e da repulsão de alguns objetos, né, como o fio de cabelo, por exemplo, né, a gente vai falar isso em uma das aulas, um dos experimentos, né, mas vocês talvez já tenham ouvido falar que é um dos experimentos mais simples da gente estar vendo, e praticamente todo mundo vê isso ainda na escola, né? Mas foi só em 1600 que se atribuiu, então, o nome de eletricidade a esses fenômenos que até então se sabia que existia, mas se não tinha atribuído nome a isso, né? Então, a partir dessa data, a partir de 1600, com William Gilbert, é que se definiu eletricidade, tá? E a definição inicial, a definição que originou esse conceito é que a eletricidade estática é definida como uma carga elétrica causada por um desbalanceamento dos elétrons na superfície de um material. Essa carga produz um campo elétrico que pode ser medido e pode afetar outros objetos à distância. Tá? A gente vai falar um pouco de cada coisa que está nesse conceito. Tá? Então, é definido como uma carga elétrica, a gente vai definir, a gente vai ver como calcula, como que funciona a questão da carga elétrica a partir de alguns modelos, né? A gente não vai falar de todos os modelos atômicos, vai falar só do que é utilizado. Tá? Vamos falar sobre campo elétrico, sobre a questão de atração, de repulsão. Então, a gente vai falar sobre tudo o que envolve essa definição de eletricidade, tá?
no decorrer dessa aula e das outras aulas também da disciplina. E aí, se utilizava o termo de carga elétrica para definir eletricidade, mas até então não se tinha a ideia de que ela poderia ser quantizada, tá? Sabia-se que existia, mas a gente ainda não tinha a ideia de que a gente podia quantificar ela, né? Que a gente poderia utilizar ela para alguns outros cálculos envolvendo eletricidade. Foi só a partir da virada do século XIX que a gente, então, teve essa descoberta, tá? E aí a gente atribuiu, né, o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb para o valor de uma carga alimentar. Tá? Então, todos os cálculos que a gente vai fazer envolvendo carga elétrica aqui, a gente vai estar usando esse valor que é base do sistema internacional, né? A gente falou um pouco lá na disciplina de desenho sobre o sistema internacional. Vamos falar ainda em outras disciplinas e a partir dessa informação a gente começa a calcular algumas coisas. Mas o valor base de uma carga alimentar é esse e a gente vai estar usando essa informação, certo? E aí a gente avança um pouquinho mais e chega, então, na energia elétrica, né? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tudo certo. Voltou, Cedric? Tinha caído? Eu continuei falando aqui. Tudo travado, caindo, professor. Voltou, tio. Você tinha caído para todo mundo. Não escutamos nada. Caiu para todo mundo. Tá travando, na real. Tá tipo um robô falando. Tá parado, travado. Parou aonde? Parou no valor da carga. Aí, ó. Parou aí, ó. Ah, tá, não. Então, recém tinha parado. Deve ter dado uma oscilada aqui a minha internet. Estão escutando normal agora? Agora sim. Tá. Sim, alto, claro. Tá, seguindo então. Então, a única coisa, depois que eu falei do valor da carga elementar, era que eu disse que aí, conforme as coisas foram avançando, a gente chegou, então, na parte da energia elétrica, né? E aí a gente começa a definir e a avançar nesses estudos, tá? É definido, então, como uma forma de energia que apresenta inúmeros benefícios e que, no decorrer dos tempos, tornou-se parte integrante e fundamental das nossas atividades diárias. Tá? Aí a gente tem a questão dela poder ser transportada a longas distâncias, né? Desde a parte de geração até a parte de distribuição, que chega efetivamente nos seus consumidores, né? Isso vocês vão ver com bastante ênfase na disciplina de sistemas de potência, que a gente vai estar falando sobre o CEP, sobre todo esse processo de geração, transmissão e distribuição, né? Então, aqui eu só trouxe uma ideia geral sobre, e um outro quesito relacionado à energia, né, é que ela pode ser transformada em outras modalidades, né? Então, a energia elétrica ela é capaz de ser transformada em outras modalidades, e dependendo do tipo de transformação que vai ser feito, por um custo relativamente baixo. Tá? Assim como a gente tem no processo diversas formas de energia sendo transformadas na energia elétrica, a gente pode fazer o processo inverso. E agora a gente vai ver, principalmente associado ainda à eletricidade, à carga elétrica, a gente vai ver alguns conceitos, tá? Que vão ser usados ao longo da disciplina e que precisam ser vistos
agora para que a gente consiga avançar. Tudo isso pensando na ideia de que nem todos ou a maioria não lembra, né, daquilo que foi visto lá no seu ensino médio. Então, com uma ideia de dar uma base não só para essa disciplina, mas para outras no decorrer do curso. E a gente começa com a descarga eletrostática, tá? Que é definida como a transferência de carga entre corpos com potenciais elétricos diferentes. E elas se originam do contato e separação de dois materiais. Tá? E aí aqui eu trago um exemplo para tentar deixar mais claro isso, que é quando uma pessoa andando sobre um piso, ela gera eletricidade estática, conforme a sola do sapato entra em contato. E em seguida se separa da superfície do piso. Então, o próprio caminhar gera essa eletricidade estática, e aí a diferença disso que a gente pode estar desenvolvendo, então, essas cargas eletrostáticas ou até mesmo a descarga. Tá? E quais são os efeitos que isso pode causar, tá? Quais são os efeitos que podem ser causados pela eletricidade estática? Aqui eu vou destacar alguns, tá? O primeiro é quando sentimos um choque de eletricidade estática, a gente vai estar experimentando uma descarga de no mínimo 3.000 volts. Tá? Cargas menores estão abaixo da sensibilidade humana, né? Então, por exemplo, pequenas cargas podem e danificam dispositivos semicondutores, então cargas menores que 100 volts, então uma descarga desse valor que não é um valor tão alto, mas para dispositivos semicondutores acaba afetando e danificando o dispositivo, e aí a gente tem que estar fazendo a substituição dele, né? Ou quando a gente está falando de dispositivos eletrônicos mais sofisticados ainda, a gente pode ter, então, com um valor de 10 volts, a gente pode já estar danificando o nosso componente. Tá? Então, não precisamos de muito, tá? Para estar danificando alguns equipamentos. Tá? Então, às vezes a gente acha que nem sentiu o efeito de uma descarga, nem teve para nós algum efeito, né? Mas para pequenos dispositivos e pequenos componentes acaba afetando, tá? Quantos volts a gente gera aproximado de energia eletrostática, Alice? Desculpa, quantos? Quantos volts a gente gera nessa geração do corpo humano de eletrostática, assim? Tu falou que Olha, quando a gente... pode falar, pode terminar. Não, tu falou que quando a gente, por exemplo, caminha, a gente vai gerando uma energia eletrostática, às vezes a gente sente Sim, no sim. escuro, no blusão, assim, né? E qual seria esse valor em volts? Não tens ideia? Não tenho ideia. Posso dar uma olhada para ti. Não sei se alguém tem, mas esse Não, valor. é curiosidade, tá? Não, mas é válido. Não tem. Tudo é. Eu vi, e também assim, isso aí que tu estava falando de peças eletrônicas, eu já vi, no caso de muito técnico em informática, eles têm tipo uma pulseira para tirar eliminar, eu acho que essa energia eletrostática, e as placas às vezes vêm dentro de uns saquinhos para evitar também isso, né? Ser Não, danificada. tem determinados componentes e até determinadas placas já prontas, elas vêm com, vamos dizer assim, embaladas ou protegidas em alguns materiais justamente para isso. Mas o da pulseira, do trabalho da pulseira, eu não sabia. Da
da proteção das placas, sim, eu já tinha ouvido falar dessa, porque dependendo do sistema, tá? Quando a gente fala de um sistema eletrônico, não é só a questão da descarga, tá? Às vezes é uma poeira, é algum resíduo que fica, então a gente precisa de certos cuidados. Um deles é relacionado à eletrostática e outros que a gente acaba tendo que ter algum cuidado a mais, né? Então, são dispositivos muito, muito delicados, né? E que exigem uma proteção maior. Em relação à pulseira, eu não vi pessoalmente, não vi usando, né? Mas acredito que seja até por estar utilizando algum equipamento para medição, algum equipamento próximo, para tentar não ter nenhum risco para a placa, né? Nenhum dano para a placa, talvez. Em navios gaseiros, quando vai adentrar o convés principal de operações, onde estão as bombas, os tanques, tem o formato de uma mão e toda vez que vai adentrar o convés tem que botar a mão ali e ficar durante os 2, 3 segundos para descarregar essa energia. No caso, é uma proteção a mais, né, para evitar essa descarga da própria energia eletrostática vir acionar alguma coisa Uhum. em navios de gás. Uhum. É esse tipo de... Não é esses que tu tá totalmente travado. Eu não sei se é só para mim, que minha internet tá ruim, ou se é ele. Tá travado para mim também. Até ficou meio ruim a fala dele, ficou A minha tá triste. meio cortada. Eu não sei se é a minha ou Não, se é tranquilo, a prossegue dele. eles. Tá de boa. Não, Não, a minha tranquilo. tá até aparecendo a mensagem para mim aqui, que a minha conexão tá instável. Ah, tá. Não, eu podia ter sido a minha de novo, né? Por isso que eu perguntei. Não. Tá. Porque para mim, por exemplo, o Douglas tá verde. Agora não, agora tá normal, mas ele Para tava... mim também. Ele Pra tava mim todo também verde. ficou verde. Eu tô mudando tudo. Eu tô mudando tudo. Aí eu já não sabia se era a minha, o que era, mas ele ficou do Não, era nada a minha, assim. devia estar travando aqui. Tô ficando louco. Eu tô tentando mudar o fundo. Ah, tá. Mas aí tu tem que estar pra te botar fundo. Eu tentei botar aqui É. também para não aparecer o meu fundo. Eu tentei Tem que botar o botar da o fundo escola, dele. mas tu tem que estar numa parede lisa para te conseguir. Eu tentei fazer virtual, mas não deu. Eu não consegui também, para não ficar aparecendo aqui um pouco de livro que aparece. Que horas? Seguindo então, pessoal, quando a gente, seguindo falando dessa questão desses componentes eletrônicos, tá? No momento em que eles sofrem esse efeito da descarga, a gente não tem muito o que fazer, na verdade, nem tem o que fazer, tá? É dano certo no componente e aí tem que estar fazendo a substituição. Inclusive, isso é uma questão, esse cuidado que tem que ter com esses componentes e os riscos que eles estão para causar, né? Podem causar neles. Isso é uma coisa que se discute bastante nessa área de eletrônica, porque às vezes fazer o uso de uma placa eletrônica pode favorecer o desempenho, pode trazer alguns benefícios, só que para determinadas aplicações não é aconselhado, porque pode estar sujeito a descarga ou local com muita poeira, e aí vai afetar muito, e aí tu tem que estar dando manutenção a esses equipamentos, tem que estar toda hora fazendo a substituição, e aí o que era para ser vantajoso, né, acaba se tornando algo que não apresenta tantas vantagens assim, devido a esse processo e a sensibilidade desses dispositivos, tá?
Então, a partir disso, a gente pode ter, não só por causa da descarga eletrostática, que é o que a gente está falando, mas essas outras coisas, a gente pode ter desde a perda total do nosso dispositivo, né? Falha e não tem o que fazer. Questão de afetar o desempenho, então ele não tem uma falha total, mas tu vai perceber que ele não funciona da mesma maneira como deveria, então ele foi afetado, ele não consegue desempenhar sua função com 100%, tá? E na maioria das vezes a diminuição da expectativa de vida, né? Ou operação errada. A gente tem a ideia de que o dispositivo ele não sofreu nenhum dano, mas ele está desempenhando um papel errado ou ele diminuiu consideravelmente a sua expectativa de vida. Então, são dispositivos que necessitam de muita atenção e estão sujeitos a diversas falhas e diversos problemas, tá? Mas vocês vão ver, acho que vocês têm eletrônica 1, 2 aí, vão estar falando bastante sobre esses dispositivos, tá? Já falando de circuitos digitais, né, quando a gente fala da utilização deles com base em memórias semicondutoras, podem ser esperadas falhas de software devido à corrupção de dados armazenados nessas memórias, que é o dano catastrófico ou dano latente. E aí, se a gente está falando de dispositivo que tenha memória e a gente sofreu algum dano, acaba perdendo essas informações, né? Bem difícil de estar recuperando elas quando a gente tem algum dano causado à memória, né? Falado um pouco sobre isso, o próximo tópico é sobre a estrutura de matéria, tá? Então, desde o momento em que se começou a falar sobre a eletrização do âmbar, lá no início, quando ainda não se tinha a definição formal, tá, de eletricidade, até o momento da criação do primeiro capacitor, a gente tinha uma dúvida, tá? Que era como fazer o armazenamento, então, dessa eletricidade. Deixa eu aceitar aqui. Nesse meio tempo, a gente teve a descoberta de que a gente tinha dois tipos de eletricidade, positiva e negativa. A gente teve vários avanços nesse meio tempo, desde o início do estudo de eletricidade até a criação do primeiro capacitor. A gente transcorreu um longo período, tá? E durante esse período, a pergunta que ficava era justamente como fazer o armazenamento, tá? Daquilo que era gerado e daquelas descobertas que estavam avançando. E aí surge, então, a garrafa de Leyden, tá? Aqui tem o exemplo dessa garrafa, né? Que surge, então, como a primeira solução para responder essa questão, tá? Essa garrafa é vista como uma espécie primitiva de um capacitor de alta tensão, tá? De uso comum em eletrostática. A gente vai ter aula sobre capacitores e aí a gente vai falar mais sobre, tá? Mas a ideia inicial dessa garrafa de Leyden, tá? Era uma garrafa que tinha água dentro e um fio que servia de terminal interior, com a mão do experimentador servindo de terminal exterior, tá? Então, era uma ideia bem ainda inicial, né, sobre, tá? Mas foi a partir dessa ideia, que até então era bem simples, que a gente conseguiu avançar em uma série de outros fenômenos elétricos, como carga, campo, tensão, corrente, potência, energia, e foi juntando todos esses conceitos a esse experimento,
E aí, no momento em que a gente conseguiu unir tudo, foi que a gente teve, então, o desenvolvimento dos capacitores, e aí a gente vai ver na aula de capacitores que a gente tem diferentes tipos de capacitores, tá? O próximo tópico é a questão dos modelos atômicos, tá? Se vocês bem lembram, talvez alguns não, tá? A gente passa por diversos modelos atômicos até chegar ao que a gente tem hoje. Tá? Então, a gente começa lá em meados de 450 a.C., que a gente começa a ter a ideia, se levanta a hipótese, né, de que tudo seria formado por pequenas partículas indivisíveis, e essas partículas são chamadas, então, de átomos. Tá? A palavra surge justamente do fato de A significar não, e o tomo parte, então ele é sem partes, ele é indivisível. Então, aí que a gente começa a pensar nessa ideia de modelo atômico e que a gente vai avançando em eletricidade com base nisso. Tá? Então, a ideia que se tinha inicialmente, né, era que se a gente fosse dividindo sucessivamente um corpo, a gente ia chegar num determinado momento em que a gente ia ter um pedaço elementar em que a gente não conseguiria mais dividir. Tá? Então, nesse momento, a gente chegaria na menor parte da matéria, né? A menor porção que a gente poderia chegar. E aí, isso não foi bem aceito pelos filósofos da época, e aí alguns outros começaram a estudar, tiveram as suas fases, então, que duraram por determinados tempos, até que chega um novo e avança mais alguns estudos e mostra, olha, o que tu fez estava errado aqui, o certo é assim, e aí a gente vai avançando até que a gente para por um determinado momento de explorar esses conceitos, essa ideia, mantém com a ideia que até então Aristóteles tinha levantado, e é só no século XIX que a gente retoma essa ideia de átomos. Tá? A partir dessa retomada, a gente também tem diversos estudos e diversos modelos desenvolvidos pelos cientistas. Quem lembra lá de química, a gente via, né, acho que uns 3 ou 4 modelos atômicos até chegar no que a gente tem hoje, tá? Que é o modelo de Rutherford. Então, ele é o que a gente considera, tá? Então, desde 1911, foi visto como o mais simples, o mais didático e o que até então atendia todas as necessidades. Única questão que foi acrescentada a ele é que até então só tinha a ideia de prótons e elétrons, de cargas positivas e cargas negativas, e aí em 1932 a gente acrescenta a ideia dos nêutrons, tá? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, se a gente for pensar no volume todo do átomo, tá? no todo, a maior parte dele, tá, é vazio. Ele não tem nada. A gente tem só no centro, então, dele, que a gente tem o núcleo, que a gente chama, que é o núcleo positivo. E esse núcleo, então, é constituído pelos prótons, que são as partículas com carga elétrica positiva, e os nêutrons, que são partículas neutras, ou seja, não tem nem carga positiva nem carga negativa predominante, né? E aí, ao redor desse núcleo que a gente chama, a gente tem, então, a eletrosfera, que vai ter os elétrons orbitando ao redor desse núcleo com carga negativa. Tá? Então, esse é o modelo atômico que a gente utiliza
e considera até hoje. Então, as bolinhas laranja significam os nêutrons, ou seja, aqueles que não possuem polaridade, podemos dizer assim, né? Os amarelos, os prótons, que têm carga positiva, e ao redor a gente tem a eletrosfera com as suas camadas, tá? A gente vai falar sobre quantos elétrons por camada, como que funciona para a gente estar fazendo com que o elétron ele pule de uma camada para outra. Tá? Mas esse é um modelo que é utilizado e que é a base, tá? Para a questão de cálculo de carga elétrica, de campo elétrico, de atração, de repulsão e de funcionamento de alguns outros fenômenos. Tá? O pessoal faz muito isso de fazer essa relação do modelo atômico de Rutherford com o sistema solar, mais como uma maneira de fixar, né, de gravar esses conceitos, associando que o Sol seria o nosso núcleo do átomo e os planetas os elétrons. E aí a gente fala, então, que a atração gravitacional seria a força elétrica atrativa entre as cargas de sinais opostos. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre a questão de cargas com sinais opostos, cargas com sinais iguais, né? Quando que a gente vai repelir, quando que a gente vai atrair, tá? Mas só para fazer essa analogia aí para o pessoal entender. E aí, no momento em que a gente define esse modelo atômico, né, a gente consegue avançar na questão da carga elétrica. Tá? E aí, avançando nisso, a gente vai conseguir calcular, então, essa informação. Então, a gente tem essa questão de... ela é vista como uma propriedade, tá, dos prótons e dos elétrons. Tá? Então, a carga elétrica ela recebe a denominação da letra Q também lá pelo sistema internacional. Tá? E se tem a ideia de que essas cargas dessas partículas elas têm a mesma intensidade, só que com sinais contrários. Então, prótons positivos, elétrons negativos. E no momento em que a gente vai fazer o cálculo dessas cargas elétricas, a gente utiliza a unidade do sistema internacional, que é o Coulomb, o C maiúsculo. Tá? A gente vai falar, não me recordo, eu acho que não nessa aula, sobre essa questão do letra maiúscula, letra minúscula. A gente precisa ter isso, tá? Porque daqui a pouco vai confundir, vai botar Coulomb com letra minúscula, e aí o C minúsculo é outra coisa. A gente tem esse problema na física e na matemática. Por isso que a gente usa teta, usa alfa, vai usando letras de outro alfabeto, porque as nossas não são suficientes. Então, como a gente falou, a unidade de carga elétrica, então uma carga elétrica equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Aqui está em módulo, tá? Porque esse valor serve tanto para informação positiva quanto para informação negativa, tá? Então, fixem esse valor porque a gente vai usar. E aí a gente tem a questão de analisar o átomo. Então, quando a gente diz que o átomo está eletricamente neutro, é porque a gente está considerando que ele possui o mesmo número de prótons com o mesmo número de elétrons. Então, se ele tiver 5 prótons no núcleo, ele vai ter 5 elétrons na camada lá da eletrosfera. Tá? Se a gente não tiver o mesmo número de prótons e elétrons, a gente atribui, então, o nome de íons. Tá? Então, aí a gente vai ter o cátion como sendo o íon positivo, ou seja, aquele átomo ele perdeu elétrons,
e aí ele tem uma predominância de cargas positivas, e o ânion, então, que é o íon negativo. Nesse caso, a gente tem uma predominância de carga negativa, porque houve ganho de elétrons, tá? Então, só voltando lá nos nossos conceitos de química. E aí, como que a gente calcula, então, a carga elétrica total de um corpo, tá? Então, a carga elétrica de qualquer corpo, ela é determinada pela diferença entre o número de elétrons e o número de prótons. Então, se eu tenho 10 prótons e eu tenho 9 elétrons, a carga elétrica vai ser 1, tá? E aí aqui a gente tem a nossa primeira equação e que a gente vai estar usando para fazer um exemplo daqui a pouco, tá? A gente tem, então, o Q como sendo a carga elétrica total, né? O N, que é justamente essa diferença entre elétrons e prótons, e o E, que é aquele valor da carga elementar que a gente viu, que é igual a 1,6 vezes 10 na 19, tá? É claro que a gente pode trabalhar com essa equação, tá? Agora que eu vi a mensagem do Matheus, não tinha visto antes, Matheus, sem problemas. Até parei que estão me escutando, porque agora eu recebi um aviso de que a minha internet está instável. Alô? Professora. Oi? Não, tá tranquilo, tô escutando. Tô escutando legal aqui. Tá não, porque agora apareceu aqui o aviso para mim que a minha internet está instável. Vou dar um jeito de puxar um cabo a partir de amanhã para conectar direto aqui no modem. Eu faço um bico, hein? Não, se eu mudar aqui para a mesa do lado, eu tenho até um cabo pendurado já para estar usando aqui. Eu fiz umas proezas aqui também, puxei lá para baixo de casa para a TV e esse sinal tá ruim. A minha internet foi a tua. A minha? Eu não sei se é a tua ou a minha, porque tá travando a zero. Não sei se tá travando para mais alguém aí. Começa a falar quando o pessoal entra no final. Até agora todo mundo tá travando agora. O meu, ele fica travando o teu, mas eu consigo te ouvir. Também. Eu te escuto normal, só que só a câmera não tá, mas o áudio tá bom. Tá. É que meu cabo não alcança aqui, senão eu... Se continuar ruim aqui, eu tento colocar ali no coisa já. Tento trocar de lugar aqui. Vou seguindo, então, qualquer coisa me avisem, tá, pessoal? Se tiver muito ruim, me avisem que eu vejo aqui para dar um jeito. Então, a gente vai fazer uso dessa equação, tá? E a gente pode trabalhar com ela de outras maneiras. Então, por exemplo, aqui eu estou querendo a carga elétrica total, eu vou pegar o E... Agora já era. Tá travando Tá tudo, travando até o áudio. Até o áudio, tudo. Agora o pessoal tá travado. Desliga a tua webcam, talvez melhor, deixa só o áudio hoje. Não, eu vou... Só um pouquinho que eu vou tentar botar o cabo aqui, rapidinho. Tutorial é horrível. Troca vetorial.
Em casa não tem mais vetorial, cortei. Aqui botou agora, mas é ruim pra caralho. Em casa eu tenho a net, eu tava até pensando em trocar pra essa vetorial, é ruim? Pô, deixa quieto, fica com a net, cara. A net é melhor, a net é melhor. Aqui é vetorial, ele nunca travou. Tem cabo de rede aqui, Eu tenho professora. Top Tech. Tem cabo de rede aqui, ó. Que latinha. Aí tá certo. Aí sim. Eu botei a Top Tech aqui, cara, é boa. Tô na rua, tô assistindo a rua. Será que atende aí atende na Cidade Nova, não? Essa Top Tech atende na Cidade Nova, será? Eu acho que sim, cara. Eu moro aqui na hidráulica. Sim, Eu moro acho na que Cidade sim. Nova. Pessoal, E eu tinha Top Tech. deixa eu ver se conectou aqui. Que é o filho do Adriano aí. Dei uma conectada no cabo aqui para ver. Estão me escutando? Sim. Sim, tá bom. Dale. Vamos lá, então. Só deixa eu vou ter que compartilhar a tela aqui de novo, eu acho. Que antes Arrepia, Galdério. Dale que tá acabando o tempo. eu tava tô pensando em trocar essa minha internet aqui, não tá. Top Tech, professora. Bota Top Tech. Bota da net é melhor. Eu tô com a net de 120, não consigo fazer nada. Eu tô com a Top Tech de 50 aqui e não trava. Que loucura. Deixa eu ver se... Eu nem falo nada, eu tô com 200 da vetorial aqui, parece que eu tô com 2 mega só. Eu tava com a vetorial no cassino, numa casa que eu fiquei lá em janeiro, fevereiro, e pô, funcionou tri bem, não tive problema nenhum. E aqui não tá funcionando a net, vou ver o que eu vou fazer. Coloca a Top Tech que o colega tem que pagar o curso, professora. Não, mas eu tô fazendo propaganda porque eu tô ganhando em cima, né? Não, eu nunca nem tinha ouvido falar. Pois é, não ganhei nada de sacanagem. É brincadeira mesmo que eu tinha vetorial aqui em casa. Aqui. Aí vivia travando. Eu botei essa Top Tech aí, por enquanto faz um ano e é boa. E agora travou tudo. Olha de casca. Na real, que a net tá em todos os lugares que tá travando, na real. Eu acho que não é só aqui, acho que tá meio geral aí. Cidade toda, porque... O tempo tá ruim, eu acho. Pessoal, eu vou tentando aqui e aí a gente vê qualquer coisa. Certo? Arrepia, Galdério. Voltando, então, qualquer coisa, quem tiver, pessoal, com algum oscilando aí, tentem desligar mesmo as câmeras, que aí a gente, de repente, melhora um pouco o sinal, tá? Sem problemas. Voltando, então, que eu estava falando sobre a questão da carga elétrica, a gente pode ter uma alteração dessa nossa equação, tá? Que é quando se a gente quiser calcular o número, então, a diferença que a gente tem entre elétrons e prótons. Então, se a gente tiver a informação do Q, que é a carga elétrica total, e nós quisermos calcular o N, tá? Aí a gente tem a alteração da fórmula para N igual a Q dividido por E. Tá? Faço essa ressalva porque tem exercícios que vai ser necessário fazer o cálculo do N ao invés do cálculo do Q, tá? Então, já deixo
alerta para vocês aí. Tá? Quando a gente tiver, então, aquele nosso N, tá? Negativo, tá? Negativo, no caso, que eu digo, quando eu falo negativo, não o valor dele, mas aí tem algum aluno me chamando. Pois eu resolvo. Alguém não está na aula e está me chamando no horário da aula. Se a gente tiver o número de elétrons maior que o número de prótons, então a gente vai dizer que esse corpo ele tem carga negativa, tá? E aí quando a gente for calcular isso, tá? Calcular essa carga total, a gente vai calcular essa carga total com o valor negativo, porque ele tem predominância de elétrons, tá? Quando a gente tem a predominância de prótons, então o nosso Q lá, a nossa carga total, ela vai ser positiva porque ela tem predominância de carga positiva, tá? E aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo da nossa disciplina, tá? Então, um exemplo bem tranquilo, tá? A aplicação daquela fórmula que a gente viu. Então, a pergunta é: quantos elétrons um corpo neutro deve perder, tá, para que passe a ter carga elétrica igual a 1 coulomb, tá? Então, o que a gente tem de informação aqui, pessoal? A gente tem a nossa carga total, tá? Então, quais são os dados que a gente tem no nosso exercício? Nunca esqueçam, quando a gente fala de carga elétrica, a gente sempre vai ter o valor do E já, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? A gente já vai ter essa informação. E a outra informação que é dada no problema é justamente que a gente tem uma carga elétrica igual a 1 coulomb. Tá? Então, tendo essas duas informações, a gente vai calcular o nosso N, como a gente falou anteriormente. Tá? Então, a gente vai ter o N igual ao valor do Q dividido pelo valor do E. É isso que a gente vai ter. E o que essa informação ela vai nos dizer? Tá? Ela vai nos dizer quantos elétrons, tá? A gente vai ter que perder para que a gente tenha uma carga elétrica igual a 1. Ou seja, eu estou tendo uma carga elétrica positiva de 1 coulomb. Se eu tenho uma carga elétrica positiva, significa que eu tive perda de elétron, tá? Então, inicialmente, pensem que a gente tem um corpo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, e aí eu perdi elétrons. Eu não sei quantos, mas eu perdi, tá? E aí eu fiquei com uma carga igual a 1 coulomb. E é isso que eu vou calcular. Quantos elétrons eu perdi. Tá? Vou dar um tempinho aí só para vocês fazerem a conta. E aí depois eu mostro ela para vocês. Pessoal, alguém tem dúvida de como fazer uso da calculadora para esse tipo de questão, 1,6 vezes 10 a menos 19?
Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Não entendi nada. Eu tenho também, nem sei por onde sair. Tá. Eu também. Vamos por partes, então. Se a gente for fazer esse cálculo à mão, tá? Eu também. Sem problemas. Se a gente for fazer esse cálculo à mão, quando a gente for montar, tá? A gente vai ter que o N é igual a 1 dividido por 1,6, vou botar 1 elevado vezes 10 na menos 19. Tá? Quando eu for fazer isso à mão, o que eu posso fazer, tá? Eu posso dividir só o 1 por 1,6, tá? E aí passar para cima o expoente como positivo. Tá? Então, eu teria o quê? Eu teria 1 dividido por 1,6 vezes 10 na 19. Tá? Mas é complicado ficar fazendo esse monte de cálculo à mão. Porque hoje é só um cálculozinho, mas a gente vai avançar bastante em alguns cálculos. Então, por isso que eu pedi para vocês terem em mãos uma calculadora. Tá? Eu uso uma simplesinha aqui, não sei se o pessoal tem essa aqui, tá? Mas até a do computador, ela tem a parte de calculadora científica ali, se vocês abrirem. Tem a calculadora normal e tem como trocar a calculadora do computador para científica. Tá? Mas essa aqui é a mais simplesinha, a minha tem anos, eu comprei nos camelô lá e funciona perfeitamente. Vou mostrar como faz nela, tá? E aí depois, se não tiverem, eu mostro como resolver isso à mão, tá? Aqui o que a gente vai fazer? Científica, né? É científica, né? Não comprei antes. Não tive tempo até agora para comprar e não consigo ter tempo. Pessoal, assim... a minha é igualzinha essa aí, professor. É bom vocês terem, tá, pessoal? Não, porque a gente vai fazer associação de resistores, vai ter bastante coisa de dividir, vai ter... E aí vocês vão ter que estar fazendo tudo à mão, a chance de errar é maior, tá? E no decorrer do curso também, vocês vão ver em outras disciplinas que vocês vão ter que utilizar. Não precisa ser uma sofisticada, como eu disse, a minha é uma Cássio dos camelô. Eu comprei faz tanto tempo que eu nem sei dizer quanto que eu paguei, tá? Agora, claro, tá tudo fechado, né? Então, enfim, não sei como vocês vão comprar. Mas essa aqui é uma bem simplesinha, tá? E resolve isso bem tranquilo, bem fácil, tá? Quem tem essa calculadora? Vamos primeiro começar por ela, tá? A gente vai colocar 1 dividido, tá? Eu não sei se dá para ver aqui, eu estou tentando mostrar aqui para vocês. E aí, como é que a gente põe esse 1,6? A gente põe 1,6 expoente na menos 19. O que é esse expoente? É essa teclazinha aqui, ó, ESP, tá? E aí a gente vai ficar com isso aqui na tela. 1 dividido por 1,6, o Ezinho na menos 19. Quem tem a calculadora conseguiu montar isso aqui? Consegui. Se a gente botar igual, vai dar 6,25 elevado na 18. Isso, mas ali do meu lado do 6,25 tem um X10 ali. Isso, por quê? Porque o que significa isso? Significa que a nossa resposta é 6,25 vezes 10 na 18. Entendi. Tá? Esse vezes 10 na 18 ali é justamente isso aqui que a gente tem. Deixa eu só pegar um. Aqui, ó. Só que no nosso caso vai ser 10 elevado na 18, é o sinal positivo. Tá? Essa aqui é a resposta do nosso exercício. Tá? Eu tenho essa resposta aqui
para ficar para vocês no slide depois. Para quem tem calculadora, é isso, tá? Sempre que quiser colocar vezes 10 em alguma coisa, vai usar essa teclinha, o ESP aqui, para indicar isso. Esse ESP quer dizer vezes 10, tá? A resposta é aquela última, né? 6,25 vezes 10, é isso, né? Vezes 10 elevado na 18, tá? Quem não tem a calculadora, tá? Quem não tem, vamos para esse caso. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai dividir primeiro 1 por 1,6. Isso vocês conseguem, deixa eu até abrir aqui a minha calculadora aqui para a gente usar do computador aqui, que estão enxergando a minha calculadora? Não. Não. Eu dar um no meu deu 0,605. Agora deixa eu ver, estão enxergando? Agora sim. Sei. Beleza. Vou abrir ela aqui para a gente. O que a gente pode fazer nesse caso, tá? Como eu disse, a gente pega e divide o 1 por 1,6 e chegamos a 0,625, certo? O que falta? Falta a questão do expoente, tá? Como que a gente resolve isso? Deixa eu voltar lá para a nossa tela, tem que sair daqui e ir para cá. Voltamos. Como que a gente resolve isso? A gente chegou à conclusão que 1 dividido por 1,6 é 0,625. O que falta para nós? Falta a questão do expoente. Por quê? Porque a gente montou a nossa equação. Vou até tentar montar aqui a mão para ficar mais visível para vocês, mesmo sendo péssimo para desenhar. A gente chegou à conclusão que a gente queria dividir 1 por 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá. A gente já calculou isso aqui. A gente já sabe que isso é 0,625. Falta resolver a questão do vezes 10 na menos 19. Quando a gente está falando de divisão, tá, pessoal, e o expoente ele está embaixo da fração, o que a gente faz? A gente bota ele para cima e muda o sinal do expoente. O que é isso? Eu coloco aqui vezes 10 na 19, ao invés de menos 19. Tá? Isso aqui é uma possível resposta. Porque isso aqui é a mesma coisa que a gente encontrou lá na nossa calculadora. 6,25 vezes 10 na 18. Tá? Quem está fazendo à mão pode fazer assim como eu falei. Divide só os números na calculadora e passa o expoente mudando o sinal. Tá? Porque aí eu vou saber que isso aqui é a mesma coisa que quem calculou na calculadora. Pessoal, se não entenderam, pergunte de novo, eu tento explicar de novo. Como eu disse ontem, tem coisas que é muito mais fácil pessoalmente, tá? Aqui eu tenho que estar escrevendo pelo mouse e não consigo, às vezes, mostrar tão bem, tá? Mas quem usou a calculadora, conseguiu resolver pela calculadora? Sim. Tá. Mesmo resultado. E quem não tem a calculadora, conseguiu entender qual é o processo de calcular?
A parte verde eu não entendi ainda. Se eu estiver Então, usando, verde se eu não. estiver usando a do computador, eu só passo o menos 19 para 19 positivo e esse é o resultado? Isso, Sempre assim? sempre assim. Ah, mas eu não entendi ainda. Não tem problema, a gente explica de novo. O que é... Também É só não entendi. dividir. É só dividir 1 por 1.6 e subir o número que está embaixo ali, o 10.19, subir ele positivo. Barbado. Mudando o sinal do expoente. Sim, sobe. Se Vez eu negativo, tivesse, por positivo. exemplo, vezes 10 na mais 19, quando eu fosse passar ele para cima, ele passaria como sendo vezes 10 na menos 19. Tá? Eu sempre vou inverter o sinal quando eu quiser passar o que está embaixo para o que está em cima. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer pela calculadora aqui. Eu não tenho costume de usar essa calculadora aqui do computador, mas vamos ver o que eu consigo aqui. Se eu mudar para científica, o que dá para fazer aqui? Vamos ver. Vamos ver se... Tô tentando aqui ver pela... Ah, não tá rolando. Como usar a calculadora? Deve ter algum online calculadora, online científica. Professora, Ah, só uma dúvida, não querendo tirar o seu raciocínio aí. pode... Esse 1 que divide é o total da carga ali do Isso, corpo? o 1 que divide é porque o meu Q é igual a 1. Ah, tá ok. Não, era só foi isso aí que eu dei uma travadinha aqui. Obrigado, hein? De nada. Tá procurando calculadora científica no computador ou no celular também? Tô procurando online aqui para ver É se que a no gente... celular, se tu botar a calculadora e tu botar pra virar a tela, ele vira uma calculadora científica. Tá, não, mas é que aí eu não sei se a gente consegue calcular.
ela vai ficar que nem a do computador. E aí, tipo, a gente consegue calcular, por exemplo, 5 ao quadrado, 5 na 3, mas o vezes 10, eu tô vendo como que... Não, eu não quero. Peraí. Porque o pessoal não tá com calculadora, né? E aí... a do celular vira científica mesmo. Se der para explicar de novo aí como é que é fazendo científica, ele agradeço. Só que aí tu vai ter que botar um FX ali, entendeu? Tenta fazer o cálculo, se der errado, tu só muda para FX. A do celular não precisa nem virar a tela. Se tu puxar, pelo menos o meu tem uma Só abinha puxar, só puxar ali. Tu só puxa eu tô sem o meu celular aqui. Só puxa pro lado, fica igualzinha mesmo. Eu tô sem o meu telefone aqui. Só não sei usar. Eu não tá prestando muita atenção. Ela tem alguma tecla similar a ESP? Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não achei essa tecla. Olha só, se tu botar... Se tu botar no Google calculadora científica virtual, já vai entrar numa página direto no Google mesmo, vai entrar numa página direto. Tem ESP, tem tudo. Manda o link no chat ali pro pessoal, por favor, quem falou, que aí o pessoal... Tá. Até eu abro aqui. Tá. Que aí até eu abro aqui pra gente calculadora. É só botar no Google. Aqui, manda agora, peraí. Acho que essa aqui. Achei. Calculadora científica virtual, grátis aí, tá ligado? Achei do Google também. Vamos ver aí já aqui. tem direto ali a página já e tem. Aí tu bota ali embaixo. Essa aqui? Deixa eu ver, peraí. É isso aí, eu achei isso aí. Tá, vamos tentar por aqui então. Tá. Seguindo o que a gente faz na calculadora, é 1 dividido por 1,6 ESP na menos 19. É dividido ou é vezes? É 1 dividido... Mais. Vamos de novo. O que a gente vai... Tá, entendi. Pode fazer de novo, desculpa. Não tem problema. Só deixa eu zerar aqui que eu não sei como é que tá zerando. 1 dividido por 1,6 ESP na menos 19. Igual 6,25. Aí o ESP é o vezes 10 na 18. Divididos. O vezes é ESP, então? Isso, vezes 10 é o ESP. Se eu tiver que reescrever isso aqui, vou botar aqui do lado, ó. Isso aqui é 6,25 vezes 10 elevado, né? Vou botar na 18. Esse 18 aqui, ó, deixa eu botar até... Vou escrever aqui, ó. Não entra o 10. O 10 é o ESP, né? Isso, ó. Isso aqui é a minha resposta. Isso aqui, que tá aqui, significa isso. Tá, mas não entra o 10, não entra na conta, na realidade. Não. Aqui não. Quando eu ponho na calculadora, não. Na científica, ESP, não, né? Isso, o ESP significa vezes 10. Sempre vai ser? Tá. Sim. Sempre que a gente trabalhar com 10 elevado em alguma coisa, a gente vai estar usando o ESP. Eu estava botando o ESP e o 10 junto, estava me pois dando eu também. erro. Não, ó. O meu também. 1 dividido por 1,6. Qual é a próxima coisa? Vezes 10. Agora achei. Aí coloco o ESP e só coloco a potência, que seria menos 19.
Sim, agora entendi. Ah, o meu deu 6,25 mais 18. Ah, eu não consegui aqui na do Windows. Sim, é essa a resposta? 26. Então faz, né? Isso, 6,25 vezes 10 no 18. Eu não consegui na do Windows. E se deixar só 6,25 mais 18, mais 18, tá errado? Não, eu vou entender o que vocês querem dizer. Tá, mas é 18 ou é 19? Porque no outro o outro falou que era 19. Só Não, mudava. Porque o outro era 0,625. Ah, tá, pode crer. Tá? É porque aí é que eu não ia entrar nesse detalhe, tá? Mas eu vou tentar falar. 6,25 vezes 10 na 18, eu disse para vocês que é a mesma coisa que 0,625 vezes 10 na 18, na 19, elevado na 19. Essas duas coisas são iguais, tá? 6,25 é a mesma coisa que 0,625. Um elevado na 18 e outro na 19. Por quê? Tá? Porque cada vez... Vou botar em vermelho aqui. Cada vez que eu corro a vírgula para o lado aqui, tá? Então, ou seja, eu peguei essa vírgula que estava aqui e passei para cá. Fiquei com 6,25. Cada vez que eu corro a vírgula para a direita, eu diminuo um valor aqui do expoente. Então, eu tinha 0,625 vezes 10 na 19. No momento em que eu fiquei com 6,25, eu diminuo 1 do 19 e fiquei com 18. Se eu quisesse escrever 62... Nossa, que 2,5, eu ia colocar que isso era vezes 10 na 17, porque eu corri mais uma vez com a vírgula para a direita. Se eu fosse... Quanto mais eu corro para a direita, mais eu diminuo do expoente. Ah, pode crer. Então, se eu quisesse escrever 625, seria vezes 10 na 16. Cada vez que eu corro a vírgula uma vez para a direita, eu aumento um expoente. Tá? Isso fica bem mais fácil da gente visualizar, por exemplo, 1 vezes 10 elevado... Deixa eu pegar aqui o coisa para escrever. Opa. Elevado na 3. Tá? O que isso significa? Eu não estou mostrando vírgula aqui, mas é como se eu tivesse uma vírgula aqui. 1,0, que é a mesma coisa que representar só 1. Tá? Para diminuir o 3 dali, eu acrescento um 0. Então, eu fico com 10 vezes 10 na 2. Para reduzir o 2, acrescento outro 0. Vou ficar com 100 vezes 10 na 1. Para tirar o 1, acrescento outro 0, fico com 1000. Então, 1 vezes 10 na 3 é a mesma coisa que 1000. Justamente por causa disso, porque toda vez que eu chego a vírgula para o lado direito ou acrescento um 0, eu diminuo 1 no expoente. E é isso que aconteceu aqui nesse nosso cálculo. Quando a gente fez ele calculando à mão, sem considerar o expoente, a gente fez 1 dividido por 1,6 e aí só mudou o sinal do menos 19. A gente ficou com isso aqui. Que é a mesma coisa que isso. Tá? A diferença é que a gente correu a vírgula para o lado. Mas vocês só vão ter que se preocupar com isso se forem fazer à mão. Se forem usar a calculadora científica ou essa calculadora aqui que o colega achou para nós, vocês não vão se preocupar, ele já vai dar a resposta certa. E aí, no caso, a gente só coloca a resposta, não precisa colocar a equação toda?
Como assim? A equação... Não, no caso de nós respondermos essa pergunta, né? Então, nós fizemos a calculadora científica, ela já nos dá a resposta, não os cálculos, né? Nós só vamos fazer o cálculo na científica, né? Na hora, por exemplo, do trabalho, num trabalho de uma prova, né, que exija esses cálculos, né? Não precisa apresentar esses cálculos, só apenas, por exemplo, a equação formada, né? A equação, nós vamos colocar a equação no papel, qual é a equação que a gente está usando. Tá. Né? E a conta vai ser feita na calculadora e a resposta, Isso, o que eu vou querer de vocês, tá? Vou querer o quê? Vou querer que vocês montem aquilo que a gente montou aqui antes, que seria o quê? Que o N é igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? E aí vocês vão colocar que o N é igual a 6,25 vezes 10 na 18. Vocês vão ter que mostrar o como vocês montaram a conta e só a resposta. Tá ok. Não, era essa dúvida que tinha, né? Se de repente na hora da prova ia precisar fazer toda a conta, né? Vai ter que mostrar a conta, vai ter que mostrar. Tá, só mostra a equação, né? A equação do caso mostra a base dela no início e depois pode calcular pela calculadora tudo. E escrevendo ali. Isso. Por que isso, tá, pessoal? Já é complicado fazer uma avaliação por esse modo, tá? Virtual. Porque, né? Vocês vão ter acesso a todo o material, vocês vão ter acesso à lista, vocês vão ter acesso à internet, vocês têm acesso a uns aos outros pelo WhatsApp, se vocês quiserem, tá? Então, eu quero ao menos que vocês me mostrem que vocês sabem o cálculo que vocês vão ter que fazer. Professora, mas se eu vou pegar a resposta com meu colega pelo WhatsApp, eu posso pegar também o jeito que ele montou. Eu sei, mas é o ônus e o bônus desse nosso método virtual aí, tá? Como se faz essa segunda equação na calculadora lá do Google? Qual segunda? Essa 6,25 vezes 10. Isso aqui já é a resposta. Essa é a resposta, mas pode ficar a resposta que deu, professora. 6,25 e mais 18, essa seria a resposta também ou não? Isso aqui é a mesma coisa. O que diz lá é isso aqui, não é? Diz N igual a 6,25 E na mais 18. O que é esse E aí? Esse E é justamente esse vezes 10 aqui. Então, se vocês responderem assim, 6,25 vezes 10 na 18, ou 6,25 E na mais 18, eu vou considerar igual. Eu vou considerar igual. Na minha calculadora apareceu 6,25, o expoente mais 18. Isso, pode botar essa resposta, sem problema. Tá? Não precisa marcar assim como eu coloquei. Tá. Foi para todo mundo, pessoal? Conseguiram usar essa calculadora que o colega achou aí? Para quem tem a sua própria? Sim. Tô tranquilo. De bola. Tem gente querendo entrar, professor. Caiu a internet dos guri aí. Peraí, é porque antes eu ficava com duas telas ali no canto, e aí agora como eu troquei aqui, ficou tudo ao mesmo tempo. Os guri não desistem. Não, já aceitei aqui. Obrigada por avisar. Posso avançar então, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Vou tocar. Toca a ficha. Vamos só apagar aqui isso aqui. Aqui eu tenho, tá? Eu coloquei aqui para vocês a resposta para quem quiser ter no slide. Montei aqui a equaçãozinha e coloquei a resposta, tá?
Só para ficar gravado, até porque tem gente que assiste a aula depois. Avançando, então, não sei nem que horas são, pessoal, tô sem coisa. Aí alguém controla o horário para mim. É 8h30. Tá. Ali, então, a gente calculou a carga elétrica, tá? A nossa carga elétrica total. E aí, depois que a gente tem a carga elétrica, a gente tem a questão do campo elétrico, tá? A gente entra nessa discussão aqui de campo elétrico. Voltando, tá? Aquela analogia que eu fiz antes do campo elétrico e do campo gravitacional, então relacionando o átomo com o nosso sistema solar, né? Toda a massa, que no caso seriam os planetas, eles criam um campo gravitacional ao seu redor, fazendo com que outras massas sejam atraídas por ela. Então, ou seja, todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Tá? E é o que acontece no caso das cargas elétricas. Cada carga elétrica ela vai produzir no seu redor, em torno de si, um campo elétrico, tá? De tal maneira que uma outra carga elétrica vai ser ou atraída ou repelida por ela. Quando tiver o mesmo sinal, é repelida. Quando tiver sinais diferentes, é atraída, e aí por isso aquela frase do os opostos se atraem, né? Porque quando a gente tem cargas elétricas de sentidos contrários, elas vão se atrair, e cargas elétricas do mesmo sentido vão se repelir, tá? E aí, fazendo essa analogia, então, quando a gente tem essa força criada entre as cargas, a gente está falando da natureza elétrica, e as forças entre as massas, que seriam os planetas, a natureza gravitacional, tá? E aí, quando a gente tem, então, essas cargas elétricas inseridas, tá? Então, essas cargas elétricas no interior de um campo elétrico, a gente vai ter elas sofrendo a ação da força da natureza. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho numa equação. Tá? Então, vamos considerar dois corpos, o corpo A e o corpo B, tá? Carregados com cargas elétricas de sinais diferentes. Tá? Ou seja, um é positivo e o outro é negativo. Quando a gente tem o corpo B imerso no campo gerado pelo corpo A, ou seja, o corpo B dentro do campo do corpo A, ele vai ser atraído, tá, por ele. Por quê? Porque eles têm sinais contrários, tá? E ele vai ter essa força de atração, o nosso F, e essa força ela vai ter uma direção horizontal e vai ter um sentido para a esquerda. Tá? E se a gente tiver o contrário, o A imerso no campo elétrico do B, a gente também vai ter essa força F, com uma direção também horizontal, mas vai ter um sentido para a direita. O que é isso? Tá? Essa figura, de repente, representa mais. Então, eu tenho corpo A positivo, um corpo B negativo. Tá? E a gente vai ter, quando a gente pegar o corpo B e inserir ele dentro do campo elétrico do A, a gente vai gerar uma força. E quando a gente fizer o processo contrário, a gente vai gerar outra. E essas forças, elas vão se atrair. Por que elas vão se atrair? Porque elas têm sinais opostos, tá? E essas cargas, elas vão estar separadas a uma certa distância, tá? E aí, a partir disso, é que a gente tem a nossa lei de Coulomb, tá? Que é justamente o cálculo da intensidade dessa força elétrica de atração. Tá? Então, a gente vai ter a nossa carga 1, que é o nosso Q1, poderia ser a carga do corpo A, o Q2, que seria a carga do corpo B, a distância que eles estão, tá? E o K, que é uma constante, tá? Então, aqui só dizendo o que é cada item, né, da equação. A letra F é a intensidade da força de interação entre as duas cargas. O Q1 e o Q2 são as cargas elétricas de cada corpo, que a gente já calculou
ou usou a informação de 1 Coulomb no nosso exemplo anterior. O D é a distância entre esses dois corpos. E o K, como eu disse, é a constante de proporcionalidade do meio, né? Nesse caso, considerando o vácuo, ela tem um valor de 9 vezes 10 na 9. Esse cálculo eu não vou cobrar, tá? Por que eu não vou cobrar? Porque não é necessário para outros assuntos que vão ser mais importantes na disciplina. Como cálculo de resistor, cálculo de potência, coisas que vocês vão utilizar mais no curso e depois de formados, tá? Isso é muito mais uma coisa específica de cálculo de força de interação entre campos, tá? Mas estou passando a teoria para vocês saberem, mas não vou focar nesse tipo de cálculo, porque a gente tem outros muito mais importantes e que vocês vão estar utilizando muito mais, tá? Então, só relembrando o que é isso para vocês e falando sobre esse processo de atração e de repulsão de cargas e sinais contrários ou de mesmo sinal. Voltando, então, ao nosso modelo lá de Rutherford, nosso modelo atômico, né, que tem analogia ao nosso sistema solar, os elétrons de um átomo, eles se distribuem em órbitas circulares, conhecidas também como camadas, tá? Quem lembra lá do coisa, mas a gente viu essa imagem, deixa eu voltar nela rapidinho, aqui, a gente viu que a gente tinha uma primeira camada com 2 elétrons, uma segunda camada com 4 elétrons. Cada camada dessa tem um nome. A primeira é K, a segunda é L, a terceira é M, tá? Como a gente pode ver aqui, tá? M, N, O. E aí, cada uma tem um número de elétrons que ela pode suportar. Então, a primeira é 2, a segunda é 4, a terceira é 8, depois 16, é sempre 2 elevado na 1, 2 elevado na 2, 2 elevado na 3, 2 elevado na 4, tá? É o máximo de elétrons que a gente pode ter. Por isso que a primeira tinha 2 elétrons e a segunda tinha 4 lá naquela figura, tá? E quanto mais distante os elétrons eles estão do núcleo, tá? Ou seja, quanto mais camadas eu tenho, menor vai ser a ação da força de atração, tá? desses elétrons. Ou seja, quanto mais distante o elétron está do átomo, menor é a força que faz ele ser atraído para o átomo. E aí, consequentemente, a gente consegue tirar ele do átomo com mais facilidade. Isso, se a gente for falar de química, a gente viu lá no colégio, ligação iônica, ligação covalente, como que se dava esse processo, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas o que vocês precisam saber é justamente isso. Para a gente retirar elétrons, ou seja, tornar o nosso corpo positivo, tá? A gente consegue fazer isso por quê? Porque as camadas, conforme a gente tem elas se afastando do átomo, a força de atração é menor, tá? É a mesma coisa que eu pegar 2 corpos, um positivo e um negativo, e eles, quando eles estiverem bem próximos, eles vão se atrair a todo momento. Conforme eu for afastando eles, tá? Esse processo de atração ele já não acontece com tanta intensidade. Por quê? Porque eles já estão distantes, tá? Isso acontece por causa da nossa equação aqui de cima, tá? Que quanto maior for a distância, menor vai ser a força, tá? Porque a força e a distância, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui são as 7 camadas que a gente tem, tá? Como eu disse, K, L, M, N, O, P e Q. Tá? São essas as camadas que são descritas pelo modelo de Rutherford, que é o que é utilizado até hoje. Tá, pessoal? Bastante informação para um dia? Muita informação. Bastante.
Tá maluco? É, Principalmente para quem eliminou o ensino médio no Enem. eu imagino. É muito. Eu também tô aí também. Eu também. Pessoal, eu sei que Mas tá boa a aula, tá bem explicada, tá muito bom. eu sei que é complicado, tá? Foi o que eu falei na aula de ontem para vocês. Tem algumas disciplinas que são mais fáceis de ser ministradas presencialmente, tá? Porque, principalmente essa questão quando envolve cálculo, tá? Tem certas coisas que a gente fica limitado. Eu quero mostrar e aí eu tenho que estar escrevendo e aí tu escreve pelo mouse, o número fica horrível, fica ruim de vocês estarem entendendo, tá? Então, por isso que eu tentei fazer bem pausado aquele exemplo. A gente vai fazendo alguns exemplos ao longo da disciplina, tentando nesse modo aí. Perguntem, tá? Eu falei, vou dar um tempo para vocês fazerem um exemplo. E aí, os que estão com a câmera ligada, eu vi que ficou, se fosse um programa de computador, que nem ficou em tela azul, né? Ficou todo mundo em tela azul, tipo, o que eu faço? E aí eu digo, vou perguntar, porque ninguém perguntou, né? Se sabiam como resolver a questão da calculadora. Não fiquem com vergonha, perguntem, tá? Eu vou, dentro do possível, tentando ajudar vocês. Sempre que eu for fazer um exemplo, eu vou mostrar como ele é resolvido na calculadora, tá? Vou até usar essa virtual aí que o colega achou, para a gente conseguir fazer junto aqui e eu estar mostrando na tela para vocês, tá? A mesma coisa vai ser, a gente vai ter uma aula para exercício, tá? Eu estou terminando a lista, acho que amanhã eu já estou mandando ela para vocês, para quem quiser já, por exemplo, já tem 1 ou 2 exercícios do exemplo de hoje, aí já dá para exercitar, mas na aula de exercício, não consegui fazer tal exercício, a gente vai resolver aqui junto, eu vou resolvendo com vocês, tá? Para ir tirando as dúvidas na medida do possível, dessa nossa aula online aí, tá? Também pode me chamar no WhatsApp, não tem problema, eu vou respondendo dentro do meu tempo aí, tá? É bastante conteúdo, como eu disse para vocês ontem. Eu tentei trazer uns slides mais resumidos, que fique fácil de vocês lerem depois e entenderem, tá? Mas é bastante conteúdo e as nossas aulas vão ser assim, tá? Não tem muito como fugir, mas conforme vai avançando o conteúdo, a gente vai fazer mais exercício do que vai ter teoria, tá? E aí a gente vai tentando colocar todo mundo a par aí de como resolver, porque eu sei que uns tiveram um ensino médio capenga, outros tiveram um ensino médio faz bastante tempo, então a gente vai tentando levar da maneira que dá. Certo, pessoal? Tranquilo. Valeu. Certo. Eu vou abrir Tá, aqui ok. agora para fazer a chamada, tá? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje e seguimos amanhã, então, no mesmo horário. Certo? Eu abri aqui a chamada. Quando eu deixo meu microfone ligado, fica dando eco para vocês? Ou não? Fica. Fica, eu escuto a minha Mais voz. ou menos. Tá. Vou procurar deixar desligado, então. Eu dou aula com fone por causa disso, não quando vocês falam também. Tá. Mas o microfone eu tô não tem. usando o microfone. O microfone não tem problema vocês deixarem desligados. Liguem só na hora de falar mesmo, de perguntar. O mais é a câmera. Tá tranquilo. Vamos lá. Na paz de Deus. Vamos continuar a matéria, então. Não, hoje não, para.
chamada. Não, agora é a chamada, agora é a Esse chamada. tá querendo, hein, porra. Alex. Tô aqui. O Presente. Obrigado pela aula de hoje. Muito boa, obrigado. Nada, pessoal, fiquem à vontade, tá? Se quiserem, professora, podias tentar fazer assim, fiquem à vontade para me mandar, tá? Tá todo mundo se adaptando a esse modelo online aí, e a gente vai tentando trazer a melhor aula possível dentro desse modelo, tá? Mas obrigada pelo teu retorno, Alex. Valeu, obrigado. Carlos. Presente. Christopher. Presente. Cristiano. Aqui. Diego. Tô aqui. Douglas. Presente. Eliezer. Felipe. Ismael. Israel. Presente. Yuri. Leonardo. Presente. Lucas. Michael. Presente. Felipe, eu vi que tu ligou o teu áudio quando eu fiz, mas não saiu o volume, tá? Mas eu vi que tu mandou ali no chat agora. Eu? Não, o Felipe. O Felipe, ele tentou responder, ligou o áudio, mas não saiu o volume. Aí ele mandou no chat. Tá? O Michael eu escutei. Marcos. Aqui. Matheus Pinho. Matheus Lopes. Aqui. Matheus Melo. Aqui. Patrick. Presente. Tiago Borges. E Tiago Oliveira. Presente. Certo, então, pessoal. Boa noite a todos. E a gente se vê amanhã. Thiago Borges estava aí. Eu tava, meu microfone tá... Boa noite. Certo, Tiago, botei a presença. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.